Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse vídeo, ele é exatamente para pessoas que têm dificuldade de autoconfiança, aquelas pessoas que têm dificuldade de confiar em si mesma, de confiar naquilo que está fazendo, no trabalho que está fazendo, por exemplo, no que está desempenhando. E para a gente poder falar sobre esse assunto, hoje eu vou abordar uma linha, né, de compreensão de um tema muito específico da família, que é a relação com a figura do pai. Existem muitos fatores que podem afetar, né, a autoconfiança de uma pessoa, mas a relação com a figura paterna e figura materna são coisas muito fundamentais, e esse vídeo é especificamente para falar da figura paterna, porque abordar as duas seria muito intenso, muito profundo, e o meu objetivo é dividir em dois vídeos. Então, no próximo vídeo, que é o vídeo de amanhã, eu vou falar sobre a figura materna, ok? Então vamos lá. Eu não sei, né, o quanto para você é claro, mas, a nossa estrutura, né, de personalidade, a nossa estrutura de percepção de si mesmo, ela é fortemente construída pelo olhar e pelas palavras que os nossos pais, eles nos direcionaram. Então, pessoas, né, que tiveram pais que, eram mais rígidos, que eram mais duros, ou que tinham uma expectativa muito alta e o filho acabava ou a filha, né, não atendendo essas expectativas, então que tinha ali sempre um pai cobrando, ou comparando, ou até mesmo não, né, valorizando o que era feito, não parabenizando por aquilo que era feito, tem uma tendência muito alta de ter dificuldade de confiar em si mesmo. Porque nesse período, né, da primeira infância ali até os 12 anos, nós vamos construindo as nossas convicções sobre quem somos, sobre o que somos capazes e sobre o que merecemos. E aí, quando entra então nessa parte, né, do que somos capazes, entra essa questão da autoconfiança. Então, uma criança que passou por uma infância, né, aonde ela não teve ali uma sensação de ter sido valorizada e reconhecida nos seus esforços, de ter sido enxergada nas suas tentativas, ela vai guardando essas memórias como se isso realmente fosse a identidade dela. Então, alguns pais, eles realmente, né, desaprovam, deixam bem claro, né, que não gostaram, que não foi bom, que não foi, bom o suficiente. Outros simplesmente não falam nada, né, não falam nada, simplesmente não dão uma palavra de apoio, não dão uma palavra de fortalecimento, né, simplesmente se distanciam ou negligenciam de alguma maneira, ou estão muito ocupados, né, enfim, fazendo o que estão fazendo, mas acaba não reforçando positivamente, né, o comportamento da criança. E isso então vai fazendo com que essas pessoas, elas tenham essa dificuldade de reconhecer em si mesmas. E quando ela já está adulta e vem uma outra pessoa e ela fala para ela assim: "Não, mas você é muito boa nisso, você realmente faz isso muito bem". Essa pessoa, ela tem dificuldade de acreditar. Por quê? Porque o sistema de crenças inconsciente e subconsciente que ela possui, que foi construído nessa primeira infância, tem uma outra informação dentro dela do que ela é capaz, que é essas memórias. Então, por essa informação que está dentro dela ser uma informação negativa, tudo que vem de positivo do lado de fora, essa pessoa, ela tem dificuldade de aceitar isso como verdade. Por quê? Porque não encaixa. É como se o copinho que existe dentro da cabeça dela é um copinho redondo, e a pessoa que está falando que ela está realmente sendo boa naquilo que ela está fazendo, está vindo com uma informação que é um objeto quadrado. Então, quando você tenta colocar um objeto quadrado dentro de um copinho redondo, né, de uma forma circular, aquilo não entra, não encaixa. Então, as pessoas podem falar o quanto elas quiserem, mas enquanto inconscientemente, no subconsciente dessa pessoa, a crença raiz, sabe, a identidade raiz dela, a percepção que ela tem de si mesma for aquela, ela não consegue realmente firmar aquela informação nova. Então, a gente percebe isso muito forte, né, em pessoas que estão sempre buscando palavras de afirmação do outro, comportamentos de afirmação do outro, para elas se sentirem seguras naquilo que elas são, naquilo que elas fazem. Por quê? E
porque elas realmente não têm essa estrutura que aceite isso. E para outra pessoa que está perto, né, às vezes é cansativo, né? Porque você fala para a pessoa: "Meu, mas eu já te falei 1000 vezes que você é bom nisso, mas eu já te falei 1000 vezes que você realmente é capaz de fazer isso, e toda vez você está aqui me perguntando de novo ou pedindo de novo essa aprovação". E é exatamente isso que está acontecendo. Essa pessoa ela não está buscando, né, isso recorrentemente porque ela quer te cansar, porque ela quer te estressar. Ela só está, né, realmente tentando consertar no nível do presente uma coisa que está no nível subconsciente dela e não vai acontecer dessa maneira. Mas claro que dá para resolver. Existem técnicas de fazer uma reprogramação do sistema de crenças, de fazer uma mudança e uma transformação. Só que o que eu quero propor hoje aqui para você é exatamente o quê? É você fazer algumas perguntas para si mesmo, para si mesma, né, e você anotar. E a primeira pergunta é: quem você acredita que o seu pai pensa que você é? Ou que você deveria ser? Porque talvez o seu pai já até desencarnou, já nem está mais aqui presente, mas quem que você pensa que o seu pai esperava que você fosse, que seu pai queria que você fosse? Escreve isso, deixa bem claro, sabe, qual que é a imagem que você acredita, né, que ele esperava de você, que ele tinha, né, de você. Após você responder essa pergunta, você vai responder a outra pergunta que é: quais são as expectativas que você sente que ele tinha sobre você? Então, quem ele esperava, né, que você fosse e quais eram as expectativas que você acredita que ele tinha sobre você? Após responder essa segunda pergunta, responda a próxima pergunta, que é o seguinte: como você se sente ao tentar atender essas expectativas? Porque se você for parar para refletir, a vida que você está tentando levar é uma vida que tenta atender essas expectativas, ou uma vida que seja a rebeldia, o contrário dessas expectativas. Isso também pode acontecer. Então você pode estar tentando atender essa expectativa ou estar vivendo uma vida totalmente contrária, tentando ser rebelde perante essas expectativas. Mas caso você esteja tentando atender essas expectativas ou vivendo uma vida que é o contrário dessas expectativas, nenhuma dessas duas vidas é a vida que você realmente quer viver. Porque por revolta, às vezes a gente busca ser o oposto da expectativa. Ou por busca de aprovação, a gente tenta ser exatamente o desejo e a expectativa que a gente imaginou que esse pai ele tinha para nós. Mas, lembrando, nenhum dos dois é realmente a vida que você realmente quer ter. A sua vida, ela tá depois disso, ela tá depois que você consegue superar isso. E como que você se sente? Essa é a quarta pergunta quando você frustra as expectativas do seu pai, mesmo que ele não esteja mais aqui, mesmo que ele já tenha morrido. Como você se sente, sabe, em frustrar as expectativas que você acredita que ele tinha sobre você? Você se sente bem? Você se sente mal? Você se sente culpado? Você se sente livre? Você se sente poderoso, poderosa? Você se sente, sabe, tipo assim, forte por estar conseguindo confrontar, né? Por estar frustrando essas expectativas que ele sente? É importante você poder responder essas perguntas, exatamente por quê? Porque é importante você saber como que você registrou tudo isso. Porque num dado momento você pode até parar para pensar, né? Pô, mas quem que pode provar que isso aqui que eu tô pensando é o que realmente o meu pai pensava sobre mim, ou é o que realmente ele tinha de expectativa sobre mim, ou é o que realmente ele queria, né, que eu fizesse? A questão não é o que ele queria, a questão mais importante é o que você registrou dentro de você que ele esperava de você, que ele tinha como expectativa de você. Porque quando você está lidando com essa dificuldade da sua autoconfiança, você não está lidando com o que ele queria ou com o que ele esperava. Você está lidando com o que você registrou dentro de você, do que você acredita que ele queria, de quais expectativas você acredita que ele tinha sobre você, de como que você se sente em não realizar essas expectativas. Então, quando você consegue tirar tudo isso para o papel, você consegue perceber exatamente contra quais pensamentos, contra quais crenças você está lutando, porque são essas crenças, é tudo isso que vai sair dessas respostas, né, no caso dessas perguntas, quando você responder elas, todas as respostas que vão sair para você são exatamente os pontos que você precisa focar em buscar alguém que possa te ajudar a você a ressignificar
todas essas ideias, todos esses registros mentais que ficaram dentro de você, todos esses registros emocionais que ficaram dentro de você. Porque quando você conseguir ressignificar, quando você conseguir tirar o peso que essas informações têm dentro de você, você vai conseguir realmente se tornar uma outra pessoa. Você vai conseguir realmente se tornar uma pessoa mais leve, você vai conseguir realmente se tornar uma pessoa que confia mais em você. Porque o fato de você não confiar em você é porque você não acredita que você é aquilo que você deveria ser. Mas se você acredita que você não é o que você deveria ser, é porque você está tentando ser o que alguém gostaria que você fosse. Porque você é o que você é. Nesse momento você é o que você é. E quando você não consegue gostar de você, ou confiar em você, ou acreditar em você, sendo quem você é nesse momento, é porque realmente esse desejo ele não é interno a você. Nós não somos pessoas, né, nós não somos seres que nos rejeitamos. Nós nos rejeitamos quando temos expectativas e vontades de outras pessoas dentro da nossa própria mente. Seja de pai, seja de mãe, seja de parceiro de relacionamento, de modelo de sociedade, de amigos, de não importa de quem. Hoje a gente está se falando especificamente da relação com o pai, para ser uma coisa mais guiada, mais específica. Mas quando você consegue entender que esse sentimento, né, que você sente negativo em relação a si mesmo, a si mesma, ele tá aí porque os interesses que estão dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, não são interesses seus, são interesses de outras pessoas que você registrou. E esses registros é o que você realmente precisa transformar. E transformando esses registros, ressignificando as emoções que estão ligadas a esses registros, vivenciando inclusive essas emoções, porque quando a gente fala de ressignificar emoções, é você poder vivenciar essas emoções sem fugir delas. E assim, na prática, a gente sabe que não é confortável, a gente sabe que não é fácil, mas é o caminho de você se resolver. Então eu não poderia vir aqui, sabe, falando para você uma coisa que seria agradável, que seria fácil, sendo que eu sei que a realidade real, a prática, ela realmente vai implicar nisso. Mas eu tô sendo muito honesto com você, trazendo para você a percepção e o caminho que realmente funciona. Então não é o caminho mais agradável que funciona, o caminho que funciona é o caminho que o nosso mecanismo mental e emocional aceita para a resolução do problema. E o caminho que ele aceita é esse. A gente precisa sentir, mas a gente também precisa encontrar esses registros, que são essas perguntas que eu te fiz para ajudar você a extrair de dentro de você, e a gente precisa ressignificar tudo isso. Então, busque a ajuda de uma pessoa que você confia, que você acredita, para que ela possa te ajudar a ressignificar isso e que você possa realmente poder ter um apoio para você vivenciar essas emoções, para que assim você consiga se libertar disso e expressar de forma plena quem você é e você poder confiar em quem você é. Porque nada melhor do que a gente confiar em quem nós somos. E nós não somos perfeitos, nós não sabemos tudo, nós não conseguimos realizar tudo que a gente deseja no momento que a gente deseja, mas ainda assim vale a pena a gente gostar da gente, a gente se amar e a gente estar confiante de que, por mais que a gente não saiba tudo e não consiga tudo quando a gente quer, a gente pode confiar de que nós somos o suficiente para poder aprender a vivenciar a experiência que vai nos ensinar e vai nos permitir se transformar a ponto da gente alcançar aquilo que a gente realmente acredita e busca e merece, é claro, ok? Então, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo amanhã para trazer a questão da mãe, para a gente falar um pouco sobre a relação com a mãe e essa questão da nossa autoconfiança, do nosso amor próprio e da gente poder se tornar pessoas livres, adultos livres para viver a nossa vida. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.